busque muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardar até o último dia a condenação do juízo final. Do que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Do que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a te consume, fazendo o que faz diante de Jesus? O que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo te perece, e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito e que primeiramente foi manifestado a Israel, o povo que Deus separou, tirando da terra do Egito com o braço forte. E por meio de Israel espiritual, não é essa Israel carnal, essa Israel que guerreia com todas as nações, não é essa Israel, é a Israel espiritual que o Senhor tirou do meio dos judeus, aquela promessa que o Senhor fez a Jacó, mudando o seu nome de Jacó para Israel. Nós, os que cremos, somos essa Israel espiritual. E através deste povo judeu, que primeiramente foi confiada a palavra, para que por meio dos convertidos, ouça bem, através dos judeus convertidos,
chegasse até nós essa mensagem. E hoje nós regozijamos com essa maravilha, porque hoje nós entendemos o quanto o Criador nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele não manifestaria o verbo, a palavra, e nós seríamos julgados e condenados, merecido. Porque, como diz lá em 3 de Romanos, todos pecaram, todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Foi para isso que Cristo veio, para derrubar essa parede de separação que havia entre nós, gentil, e os judeus. E de dois povos fez um só, a igreja, o corpo de Cristo, os salvos, os santos, aqueles que verdadeiramente adoram o Pai em espírito e em verdade. Ageu 2, a glória do segundo tempo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Salomão, quando é dado a ele o projeto de construir o templo, antes Davi teve aquele desejo de construir esse templo. Não foi Salomão que teve esse desejo de construir o templo, foi Davi. E através ali do profeta Natan, Davi desabafando: Natan, eu habito em casa de cedro, minha casa é uma casa luxuosa, e Deus, ele habita na tenda, pegando muitas vezes sereno. Para quem não sabe, quando fala que Deus habitava em tenda, é porque Deus manifestava através da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança estava em tendas, sempre teve em tendas. Mas segundo Samuel 7, Natan viu que o que Davi estava falando, que Davi queria construir uma casa de cedro para colocar a Arca de Deus, e Natan falou: Davi, vai, faça tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Ou seja, no coração de Davi e de Natan estava certo, porque
Era um desejo maravilhoso mesmo. Mas Deus, ele apareceu em visão para Natã e diz: Natã, vai lá e fala para o meu servo Davi, que quando eu tirei meu povo do Egito, com o braço forte, desde quando eu pedi para algum deles construir alguma casa para mim? Sempre fui peregrino nessa terra, sempre andei de tenda em tenda, nunca, jamais pedi para que alguém edificasse sua casa para mim. Mas fala para o meu servo Davi, que eu tirei ele por detrás do rebanho, exaltei ele entre a nação de Israel, fiz dele rei. Fala para ele que quando ele descansar, eu farei com que a semente que procederá dele edificará para mim uma casa, e seu reino será um reino eterno. Ele será meu filho e eu serei para ele pai. Agora, é daqui que partiu a divisão do sistema religioso, que não entendeu essa revelação que o Criador está falando para Davi através do profeta Natã. Que o Senhor falou que a semente que procederá de Davi, uma semente santa, ia edificar essa casa. Agora, quem é este filho? Salomão? Não, porque o Senhor rasgou o reino de Salomão. Essa semente que o Senhor revelou através do profeta Natã, essa semente seria eterna, o reino seria eterno. Então não foi Salomão, porque lá em 1 Reis 11, o reino de Salomão foi rasgado dele, porque ele estava entrando a outras nações, estava fazendo aliança com nações que Deus não permitiu, e se prostrou diante de deuses dos sidônios, dos moabitas, Deus Moloque, Baal, Milcom, porque na sua velhice, as mulheres que ele entraram a ela, que fizeram aliança com ela, perverteram o seu coração, e ele abandonou o concerto que fez com o nosso Deus. Quem edificou essa casa? Está lá em João 2, a verdadeira revelação que o sistema religioso não entendeu. Cristo diz que estava na antiga aliança ainda, Deus ainda habitava naquela casa que foi construída começou com Salomão, depois com Herodes, e você pode ver que todos eles, Salomão construiu o templo, foram pervertidos, abandonou o concerto. Herodes, que era o rei de Israel, também abandonou. Sempre foi um rei pervertido. Jesus Cristo disse lá para os fariseus: derruba esse templo de pedra, e em 3 dias eu o edificarei. Eles não entenderam. Espera ainda. Nossos pais gastaram 46 anos para construir esse templo, e você diz que vai levantar em 3 dias. Você sabia que foi por causa... Isso aí foi uma das causas que Cristo foi crucificado, porque na crucificação o povo estava zombando dele e dizia: uai, não foi ele que disse que construiu o templo em 3 dias? Não foi ele que disse que edificaria essa casa em 3 dias? Que salvou a muitos e não salva a si mesmo? É por isso que o sistema religioso, ele foi criado para dividir. Ele não foi criado para manifestar a glória de Deus. Salomão diz lá em Crônicas 6,
Ele diz: se os céus dos céus não contemplam a tua glória, você acha que essa casa que eu vou edificar em teu nome contemplará? Se aquele povo que conhecia a Escritura, o povo mais sábio que já pisou nessa terra, chama-se judeu, até hoje. Aqueles homens ganham não sei quantos prêmios Nobel de sabedoria, tanto que aqueles homens é sábio. Mas quando Cristo manifestou e falou que a casa que ele edificar não tem nada a ver com pedra, eles revoltaram, prenderam, crucificaram e mataram o Senhor da glória. É isso que acontece até hoje. Quando uma pessoa levanta um templo de pedra, está matando Cristo novamente, está jogando as palavras dele por terra. Porque é isso que esse povo quer. Esse povo quer construir império. Esse povo quer ser chamado de mestres, de rabis. Quer ser ovacionados, aplaudidos. Eles não querem ser açoitados, presos como os profetas que pregavam o evangelho, como os apóstolos, como os discípulos dos apóstolos que morreram pregando essa verdade. Gente, Deus não habita em templo feito mão de homens. Estevão foram mortos. Paulo fala: gente, o Deus que fez o céu e a terra não habita em templos que feito por mão de homens. Ele também não é servido como se Deus ele necessitasse de alguma coisa. Judas, não Iscariotes. Olha para você ver a diferença que tem a Escritura com o sistema religioso. Judas Iscariotes, ele tem uma dúvida. Lá em 14:21, Cristo fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Cristo está falando: aquele que tem os meus mandamentos e vai para o sistema. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Isso aí é uma prática diária, todos os momentos, 24 horas você tem que guardar os mandamentos de Cristo. Esse é o que me ama. A pergunta de Judas, não Iscariotes. Iscariotes provavelmente já tinha sido morto. Senhor, de onde tu há de vir que há de manifestar a nós e não ao mundo? Cristo fala: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Porque esse povo, ele não toma posse da palavra de Cristo, ele toma posse da palavra do religioso, do sistema religioso. Aquela glória de Joel 2:28, até agora ninguém tomaram posse, aquele que faz parte do sistema religioso. O Senhor fala através do profeta Joel que ele derramará do teu espírito sobre toda a carne. Essa promessa já aconteceu uma vez, lá em Atos 2. Adivinha? Aonde foi que o Espírito Santo foi derramado? Dentro dos templos? Não. Mas por que não foi derramado dentro dos templos? Porque lá tinha sacerdotes, lá tinha sumos sacerdotes, lá tinha escribas e fariseus, homens sábios. Mas por que Deus não derramou o teu espírito lá dentro? Sabe por quê? Você sabe por que Cristo não derramou seu espírito lá dentro? Porque Cristo, quando entrou dentro daquela sinagoga e daqueles templos, ele era expulso. Até hoje Cristo está sendo expulso dentro desse sistema religioso. Quem entrou dentro foi o Deus Mamon. Hoje não se fala mais de Cristo. Hoje não se fala mais de salvação. Hoje não se fala mais de conserto. Hoje não se fala mais de conversão. Hoje não se fala mais de arrependimento. Hoje só se fala de dinheiro. O centro é o dinheiro. O foco é o dinheiro.
Aí você acha que Deus vai manifestar sua glória aonde o Deus Mamon, o Deus desse século, ele é glorificado? Porque Cristo diz lá em João 4, mulher, já chegou a hora que Deus busca os verdadeiros adoradores, que assim o adore em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade, para você que não sabe, é com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Se você precisa de um homem para você falar com Deus, se você precisa de um homem para você jejuar, se você precisa de um homem para você buscar a face do Senhor, eu sinto muito, meu amado, sinto muito. Se aquele homem se perder, você também vai se perder. Porque foi para isso que foi manifesta a promessa, para que nós fôssemos guiados pelo Espírito. O Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho, filha. Já chegou a hora. Qual foi o templo que Cristo construiu, criatura? Qual foi o templo que os apóstolos construíram? Os profetas, e que está escrito nas cartas deles que ele mandou construir. Se lá em Efésios 2 nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos, aonde é que está escrito na doutrina dos apóstolos que eles mandou construir algum templo de pedra? Quando o Senhor cumpre aquela profecia de Joel 2, o Espírito Santo é derramado sobre aquele povo que estava nas casas, não estava nos templos. O Espírito de Deus não foi derramado nos templos, porque a palavra de Cristo tinha que se cumprir. Derruba esse templo e em 3 dias edificarei-o. Qual foi o templo que Cristo levantou em 3 dias? O seu corpo, a igreja, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito em verdade. Aquele povo que lá em Atos 2 era um só povo, todos viviam em comum, com alegria, com singeleza no coração. As coisas que eles tinham, repartia com os necessitados. Não havia nenhum necessitado no meio deles. Aquele povo falava, o poder descia. Aquele povo falava, o aleijado andava. Aquele povo falava, o cego via. É desse poder que eu estou falando. Deus, ele não quer dar dinheiro para você. Deus, ele não quer dar casa para você. Deus, ele quer te dar poder, te reverter da tua virtude, da tua glória, da tua graça, ser uma nova criatura, nascer de novo, nascer do Espírito. Para de estar ouvindo promessas furadas que você vai ter alguma coisa nessa terra. Para de investir neste mundo. Este mundo vai perecer juntamente com aquele povo que não crê no Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação. Se até hoje você não foi transformado, porque não tem poder de Deus aí, não tem o Espírito de Deus aí. Porque João diz na sua primeira carta, para aqueles que adoram o Pai, Espírito em verdade, não precisa, não necessita que alguém vos ensine a unção que eu vos dou, o Espírito da graça, o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Ele ficará convosco para sempre. Não precisa de ninguém te ensinar, porque o Espírito te ensina todas as coisas. Se é um homem que está te ensinando, é porque você é carnal. Você só é ensinado por Deus se você tomar posse dessa promessa, se você tomar posse dessa palavra, se você for guiado através do Espírito Santo e através dessa palavra. A única coisa que pode nos trazer salvação chama-se selo do Espírito Santo. Para você ter selo do Espírito Santo, você tem que ouvir esse Evangelho. Esse Evangelho tem que penetrar no teu coração. Você tem que guardar os mandamentos, andar segundo a reta justiça, não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Isso é sempre no teu coração. Essa gratidão de servir a Deus por amor, porque o amor verdadeiro não busca interesse.
O amor verdadeiro, ele fala da graça do Senhor, mas ele não cobra nenhum centavo. Se tem algum sistema que está cobrando, não é de Cristo. Cristo não cobrou, pelo contrário, ele pagou. É como se você estivesse num mar, focado para pescar aqueles peixes, pegar aqueles peixes para matar, para comer eles. Agora não, agora você está no mar para ir para aqueles peixes, mas é para alimentar, para dar vida a eles. É o contrário. Foi isso que Cristo veio. Cristo, ele não veio para tirar a vida de ninguém, ele veio para dar a vida, para que você tenha vida, e vida com abundância. Vida com abundância não é essa vida com toda a riqueza desse mundo. Vida com abundância é vida eterna. Então a glória da segunda casa, é o que Ageu fala, a glória da segunda casa, ela é maior do que da primeira casa. A glória da última casa é maior do que da primeira. Na primeira casa, quando Salomão fazia oração, Deus estava tendo seus ouvidos, a glória de Deus descia lá, a fumaça descia, era uma glória, era um poder tão grande que aquela casa tremia. Só que a segunda casa é você, criatura. A própria Escritura fala que Moisés foi fiel na casa do Senhor, mas Cristo foi fiel na sua própria casa, a casa qual é você. Não sabeis vós que o templo de Deus, que sois santos, que é você, por exemplo, que Deus habita em você? Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus também o destruirá, porque o templo de Deus é santo, que é você. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 6, o templo do Espírito Santo é você, não é de pedra. Essa promessa já chegou, o cumprimento da palavra já chegou. Você agora é o templo de Deus, você agora é a casa, você agora é a morada do Deus vivo. Porque através de você Deus se move, através de você Deus se aparece, através de você Deus se manifesta, através da sua fala, através do seu jeito de andar, através do seu vestir. Deus é glorificado através da sua pessoa, ou não? Aí coloca Deus como se Deus fosse limitado, como se Deus falasse só através dos pastores, é como se Deus falasse só através dos padres. Deus não fala com nenhum deles. Deus fala através do teu espírito, com aqueles que têm um coração aquebrantado. Porque que Deus é esse que está falando com esse povo, e esse povo está dividindo o teu reino? Que Deus é esse que está falando com os pastores, e os pastores estão arrancando a lã das ovelhas, comendo a carne das ovelhas? A igreja de Deus, ela não tem paredes. A igreja de Deus, ela não tem cerca. A igreja de Deus, ela não tem limite, porque ela não é dessa dimensão. Se você não entender 2 Coríntios 5, nova criatura, e nem João 3, que é nascer de novo, nascer do Espírito, até hoje você não sabe o que é ser filho de Deus. É por isso que esse povo corre errante, vai para uma denominação, não dá certo, vai para outra, também não dá certo, vai para outra, também não dá certo, vai para outra, vai dar certo em nenhuma. Porque você está indo buscar Deus. Pode ficar tranquilo, fica no aposento do teu quarto, ora, lê a Escritura, busca essa sabedoria que vem do alto, que é Deus que vai te procurar, é Deus que vai te buscar, é Deus que vai te achar. Porque enquanto você estiver na sua condição humana, querendo encontrar Deus, você nunca vai achar Ele. Mas no dia em que você falar, Senhor, eis-me aqui,
Abre meu entendimento, abre minha mente, limpa meu coração dessa sujeira, purifica minha alma, Senhor, porque eu sei que houve um resgate tão grande pela minha alma. Me ajuda a compreender, me ajuda a entender, me ajuda a ser grato por esse resgate que foi feito por mim. Aí o Senhor manifesta a você, pode ficar tranquilo. Mas enquanto você estiver buscando no homem, enquanto você estiver buscando no sistema que Deus não criou, enquanto você estiver buscando no tempo de pedra, teu coração continua de pedra. Porque até agora não houve aquela promessa lá de Ezequiel 36, que Deus ia tirar esse coração de pedra, tempo de pedra, e colocar um coração de carne. É por isso que quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo não manifesta onde tem fingimento. O Espírito Santo não se manifesta onde tem soberbo, igual aqueles templários, aqueles homens fariseus, aqueles homens que amavam as primeiras cadeiras de Moisés, amavam os primeiros assentos, amavam ser saudado pelas praças. Ó Rabi, ó mestre. O Senhor não manifesta. Porque Jesus Cristo fala: aquilo que é exaltado entre os homens é abominação diante de Deus. Então estamos chamando você para ir para a Escritura. Se você faz parte de sistema e quer ser escravo do sistema, já é problema seu. Porque o evangelho que está sendo pregado aqui é para te libertar do engano. Porque você já foi comprado. Você não precisa fazer parte de uma placa para você ser comprado. Você já foi comprado e foi pago um preço alto. Porque o salmista Davi lá no 49, ele fala que a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar com ela. Ainda que você tenha todos os recursos do mundo, você não consegue resgatar sua alma. Mas houve um preço por ela, e não foi ouro corruptível, igual Pedro fala. Não foi ouro nem prata corruptível, foi o sangue precioso de Cristo, imaculado, sem mancha, perfeito, sem pecado, que foi derramado lá naquele madeiro, por mim e por você. Então o dia que você compreender a Escritura, o dia que você parar com essa ignorância de querer seguir sistema religioso, no dia que você querer dar ouvido para o Senhor e deixar de estar ouvindo dogmas de sistema, e estar ouvindo tradições que foram criadas por homens, que não tem proveito nenhum para o corpo de Cristo. Porque para o corpo de Cristo, você tem que andar em santidade. E acrescentava Deus, Atos 2,47, acrescentava Deus à igreja. Que igreja? Os que iam ser salvos, que igreja? Qual é o nome dessa igreja? Não tem nome. Porque a igreja, ela não é de Cristo, a igreja é Cristo. No dia que você entender que Cristo, ele é o cabeça e o corpo, ele é a igreja. Ele não tem igreja, a igreja não é de Cristo, a igreja é Cristo. Então se você está ligado em Cristo, ligado na cabeça, então você anda na mesma pisadura. Você não vai seguir sistema religioso, um corpo separado do corpo de Cristo. Você não vai seguir templo de pedras, criado pelo homem, arquitetado pelo homem. Mas você vai seguir o Espírito que foi manifestado ao povo desde Adão até o final. Porque essa promessa o Senhor fez para nós: eis que não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês desamparados. Eu enviarei o Espírito que da parte do Pai, para que fique convosco para todo sempre. Adiantou? Adiantou? O Espírito está conosco e nós está limitado a homens? Adiantou nós ser selados com o Espírito Santo e buscar ensinamento de homens? Adiantou nós receber o sobrenatural e buscar o natural? É igual Paulo fala lá para a igreja de Gálatas 3. Ele fala: ó insensato Gálatas,
Quem ensinou vocês a voltar de novo para a carne, a voltar de novo para a lei? Qual é o objetivo da pregação do Evangelho, Gálatas? Não é receber o Espírito Santo? Sim, vocês não receberam, sabemos. E qual é o objetivo de vocês voltar para a lei, se vocês já receberam o Espírito Santo, que é o ápice do Evangelho? Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei, pelo aquilo que vocês faziam, ou pela pregação do Evangelho, pela pregação da fé? Foi pela pregação da fé. Então vocês já receberam o Espírito Santo, vocês já são selados, batizados, vocês agora é propriedade do Deus vivo. A igreja de Gálatas estava deixando os judeus penetrar no meio delas, enfiando doutrinas de homens, ensinamento de homens, tradições de homens, que Cristo vai falar para os fariseus: você não sabe que você está anulando os mandamentos de Deus, de meu Pai, por causa das suas tradições? Será que você não vê que todo o sistema anula os mandamentos de Deus por causa das tradições? Você sabe que essas tradições não estão escritas na Bíblia. E Cristo fala em Mateus 7,8: quem crê em mim, como diz a Escritura. Existe uma condição para você crer nele, de acordo com a Escritura. Compra a Bíblia, lê a Bíblia, medita na Bíblia, come. Para de ser Maria vai com as outras. Para de estar seguindo o rebanho que está indo para a condenação. Será que você não percebeu que Cristo falou que a porta é estreita? São poucas pessoas que passam. O povo de Deus são poucas pessoas nessa terra, não é multidão. Paulo está seguindo multidão. Por isso que ele fala que a porta é estreita, o caminho é apertado, poucos passarão por eles. Se você vê alguma denominação que tem milhões, que tem bilhões, que é não sei quantos bilhões, não é de Deus. A de Deus não é isso. Para de olhar com esses olhares carnais. Veja com os olhares espirituais. Deus, ele deixou o Espírito para isso, para você não ser enganado. Acautelai dos falsos profetas. É Cristo que está falando, porque eles parecem ovelhas. Ele fala da palavra, ele pega a palavra, ele fala do amor de Cristo, mas não vive. Pelos frutos que você conhece a árvore. Homens que estão arrancando a lã, homens que não têm amor para as ovelhas. É por isso que o Senhor fala que a doente vocês não curastes pelo ministério de Ezequiel, a desgarrada vocês não tornassem a trazer. Aí o Senhor diz: eu mesmo, pelo ministério de Ezequiel 34, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu mesmo. E ele veio, João 10, e não construiu o templo, não construiu o curral, não construiu o aprisco, porque ele é o aprisco. Então quando o Senhor fala através do ministério de Natan que meu filho, a semente que poderá de ti, Davi, vai levantar essa casa, ela está falando de Jesus Cristo. Cristo é o único que o Criador chamou de filho. Esse é meu filho amado, que eu me comprazo. Mateus 17, Marcos 1, Mateus 4, Lucas 4. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. A promessa chegou, é Jesus, é Yeshua. O templo de Deus, Cristo. A casa de Deus, Cristo. A morada de Deus, Cristo. Aí se você tiver ligado a Cristo, aí você é a casa, você é o templo, você é a morada. Mas o povo prefere ver, o povo prefere tocar. Aí a fé
aí não existe fé. Porque Paulo fala que tudo aquilo que você vê com seus olhos vai deixar de existir. Porque o reino de Cristo não é esse reino materialista. O reino de Cristo, ele é um reino superior a esse reino. Por isso que ele fala, meu reino não é daqui. Se eu fosse daqui, por exemplo, eu pediria para que me protegesse dessa hora, mas o meu reino não é daqui. Por isso que ele fala que todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. João 19. Mas o que nós estamos aqui é para que você entenda que Cristo, Ele não levanta mercenário para apacentar a tua igreja. Todo homem, todo sistema religioso que cobra 10% do seu salário e diz que é de Deus, desconfia, porque o evangelho é de graça. O evangelho não é cobrado. Nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça é você ajudar o pobre necessitado que vier no teu coração. Não é por força, não é por violência, não é por tristeza, é por alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Por isso que Paulo fala, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. As pessoas hoje estão fazendo o quê? Estão dando para homens ricos, estão dando para o sistema, para se tornar impérios. É por isso que essas igrejas evangélicas e católicas são ricas, por causa da tua ignorância. Porque são os verdadeiros urubus, que vivem da carniça, que vivem da ignorância, que vivem da falta de entendimento do ser humano. Se você é filho de Deus, qual é a necessidade que você tem de você ser escravo de homens? Por que você não seja então escravo de Deus? Então seja escravo de Deus então, ué. Por isso que Paulo fala, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. A liberdade não é da carne. A carne já morreu, já foi crucificado com Cristo. A liberdade é do teu espírito. Porque você agora tem domínio próprio. Você agora domina sobre as tentações. Você agora domina sobre o pecado. A sua carne tem vontade de quê? De beber? Já era. Porque agora o Espírito que habita em você agora vai te ajudar. Você agora vai renunciar a essa vontade, esse desejo. O sistema religioso, ele é tão maligno. Igual o sistema da rosa ungida, o sistema da fogueira santa, que diz que se você for uma pessoa que é alcoólatra e for para lá, eles vão orar e você vai parar de beber. Você acha que Deus vai tirar isso de você? Você caçou, você tem que renunciar, ué. É para isso que existe a escritura. Aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Não vai ser a oração que vai apagar isso de você, não. Você vai continuar com a sua vontade de beber. Você vai continuar com a vontade de fumar. Não vai parar, não. Aí no dia em que você falar, Senhor, eu sou filho do Senhor, eu sou servo do Senhor, eu vou largar isso aqui por causa do Evangelho, por causa da vida eterna, por causa da salvação. Aí Deus te dá a força. Mas caso contrário, não vai ser a oração que vai apagar teu desejo, não. Você não nasceu fumando, você não nasceu bebendo, você não nasceu destruindo o templo de Deus, que é o teu corpo, você não nasceu com tatuagem. Agora se vira, renuncia. Quer ser o templo de Deus? Quer ser a morada de Deus? Conserta a tua casa. Deus, ele quer morar em você. A vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo, que todo venha ao conhecimento da verdade. Não é porque você está na ignorância que Deus não se revelou para você, não. Muitas vezes Deus revelou para você de várias maneiras. Você é que não quis, endureceu o teu coração. A Escritura, ela relata, ela é um registro do Criador com a sua criatura, do Pai com os verdadeiros filhos. Muitas vezes você é simplesmente uma criatura. É por isso que Cristo veio, para tornar você nova criatura, nova criação agora feita nele, para que em você habitasse o Espírito do Deus vivo, para que em você habitasse o Espírito eterno, o Espírito da promessa, que agora vai te guiar e te ensinar todas as coisas. É por isso que você é ensinado por homem, porque você não tem o Espírito de Deus.
Porque se você tem o Espírito de Deus, quem é a sabedoria? Deus. O Criador não fala: ah, eu por acaso criei a sabedoria e eu não vou saber? Eu criei a boca e não vou falar? Eu que criei o ouvido e não vou ouvir? Aonde você estiver, clama, me eis e responder-te-eis coisas grandes que você não sabe. Busque-me eis e me acharei quando buscar de todo o teu coração. Aonde? Todo lugar, meu amado. Deus, ele é Espírito. Qual o sistema religioso que consegue prender o Espírito? Não consegue. Deus, ele é Espírito, está em todo lugar. Deus está aí com você, está do teu lado, está dentro de você. Muitas vezes você vai para um lugar levar Deus, e você está buscando Deus na ignorância. Então aqueles homens, quando estavam nas casas, não no templo, porque o templo foi destruído, e hoje a maioria dessas barganhas que esse povo faz, e a maioria desses rituais que esses homens fazem, desses templos criados pelos homens, são tudo mentira. Porque é necessário haver o templo de Israel levantado para esse povo cumprir. Foi derrubado. Não existe sacrifício, não existe coleta de dízimo, não existe. Não existe a oferta para a manutenção do templo, não existe. Ah, irmão, mas lá construiu, lá tem que pagar água, pagar luz. Eles é que pague. Quem mandou eles construir? Ninguém mandou, ué. Se eles mesmo quiseram construir com suas próprias vontades e com o seu dinheiro mesmo, eles é que se virem, que arquem com as suas necessidades, com as suas despesas. O problema é deles, não é nosso. Quem foi que mandou construir? Nenhum apóstolo. Cristo muito menos. Pelo contrário, Cristo destruiu o templo de pedra. E o sinal que Cristo nos deu, por exemplo, é que ele ia levantar em 3 dias. Agora, se você, na sua cabeça, achar que Cristo em 3 dias levantou um templo de pedra, vai continuar na ignorância, vai morrer na ignorância. Porque o templo que Cristo levantou, ele é espiritual. O templo que Cristo levantou, igual está lá em João 11. Esse corpo é para que Deus ajuntasse todos os pequeninos em um só corpo. Como está em Zacarias 13, que o Senhor disse que ia ferir o pastor, mas o rebanho ia espalhar. Que lá em Mateus 26 se cumpriu o que Cristo fala: hoje vocês escandalizam em mim, porque lá está escrito: ferirei o meu pastor e o rebanho será espalhado. Mas o Senhor vai falar através de Zacarias: mas eu buscarei os pequeninos. Os pequeninos estão no verdadeiro aprisco, está no verdadeiro amor. É por isso que o Senhor permite. Não é que o Senhor mandou Salomão construir templo, mas ele permite. Não é que o Senhor mandou que esse povo construísse nenhum império, nenhum templo, mas ele permite, para castigo daqueles que não querem conhecer ele verdadeiramente. Então a glória da segunda casa, você é maior do que a primeira pedra, templo de pedra que já foi destruído e não levantou mais. Ou Israel levantou algum templo lá? Levantou não. Não levantou, porque tem que se cumprir a palavra de Daniel. Tem que se cumprir. Não levantará nada mais lá. Então, atenta para o que será pregado hoje. O Evangelho, ele é poder de Deus para salvar você de você mesmo. É por isso que você é escravo do homem, porque você depende de você, que você depende da força do teu braço. Aí você acha que você não consegue com a força do teu braço, aí você vai para aquele homem que é mais forte, e você cai no engano, porque você tem que ir para Cristo. É Ele que é a solução. Foi Ele que foi dado para a salvação de todo ser humano na terra. Olha para os céus, é de lá que viu o nosso socorro. O nosso socorro não vem de templo feito por pedras. O nosso socorro não vem de padre, não vem de papas, não vem de pastores, não vem de presbítero, não vem de diácono. O nosso socorro vem de Cristo. Cristo. E Ele criou essa humanidade para glorificar Ele através da sua vida, através dos seus feitos. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Porque muitos de nós estão vivendo espalhado e está dizendo: ah, mas eu sou fraco. Você é fraco. Mas quer dizer que por você ser fraco você vai pecar? Não, fraco é uma coisa. Você às vezes é fraco para orar, às vezes você é fraco para jejuar, você é fraco às vezes para ler a escritura. Mas ir para o pecado, aí já é desculpa da carne. Aí você já está dando ouvido para o diabo. Fraco não quer dizer que você está no pecado, não.
Desviar de uma denominação não quer dizer que você está desviado de Cristo, não, porque Cristo está com você. Então permaneça no caminho, ainda que você está fraco, ainda que você caia. Quando fala caia, não é cair no pecado, é cair na fraqueza. Muitas vezes você não está ali, por exemplo, forte para alimentar da palavra, para orar, mas você não peca, porque a Escritura fala que os filhos de Deus, eles não vivem pecando. Mas lá em 1 João 3, ela fala que aqueles que são do diabo praticam o pecado. Por isso que nós temos que abandonar o pecado, porque Cristo fala que Cristo veio aqui para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. Se você está no pecado, você está nas obras do diabo. Então você não é imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, você vai renunciar ao pecado, renunciar aos seus desejos, vai se converter dos seus maus caminhos. Aí sim o Espírito de Deus habita em você, e você passa a ser a imagem do Deus vivo, aquela imagem que Deus criou lá no Éden. Amém?